O cultivo da mandioca, ela pode ser muito rentável para você se você busca a realização de um bom manejo. A mandioca, nos últimos tempos, tem ajudado muitos produtores, pequeno, médio e até mesmo grandes produtores, a aumentar o seu faturamento, consequentemente, aumentar os lucros. Nós vamos ensinar, através dessa aula, desse vídeo, como alcançar altas produtividades na produção da mandioca. Muito bem, vamos lá. Meu nome é Danilo Galinari, sou técnico e engenheiro, sócio e fundador da Dariagro, uma empresa que tem como objetivo compartilhar conhecimento para você. E hoje nós vamos aprender a produzir muita mandioca. Bom, são vários os fatores, né? Eu quero ser rápido e objetivo nessa aula, não quero tomar muito seu tempo. Afinal de contas, a partir dos conhecimentos que você adquire através desse vídeo, você vai realizar a aplicação. Tudo bem? Vamos transformar o conhecimento em sabedoria. Muito bem? Vamos lá. Nós, da Dariagro, né, temos como objetivo te ensinar, né, a produzir mais. Atualmente nós temos mais de 30 mil alunos, nós estamos, né, em primeiro lugar na Amazon com relação à criação de conteúdo para agricultura e pecuária, primeiro lugar da Hotmart, que é a maior plataforma de cursos e materiais online, maior em criação de conteúdos sobre o agronegócio na internet. Então, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, grupos do Telegram, a gente está presente em todas as redes sociais, praticamente, né? E nós temos também uma completa loja online para produtores rurais. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. O potencial produtivo da mandioca. Atualmente, né, a mandioca, ela é uma cultura rústica, mas a alta produtividade exige um manejo correto. A produção ela pode variar de 15 toneladas por hectare, né, quando se tem ali um baixo manejo, até 40, 60 toneladas por hectare, dependendo ali do seu manejo. Os principais fatores que determinam a produtividade é o seguinte: solo, material de plantio, ou seja, as manibas, adubação, espaçamento e o manejo de plantas daninhas e pragas. O objetivo dessa aula é mostrar o passo a passo de como você aumenta a produtividade por hectare. Tudo bem? A primeira coisa, então, é a escolha da área e o preparo do solo, né? A base de uma lavoura produtiva é o solo e também o preparo. O tipo de solo ideal, ele tem que ser bem drenado, né? A textura média entre areia e argila, evitar solos encharcados ou compactados, né? A análise de solo é fundamental, porque com ela você vai definir a calagem e também a adubação e corrigir os erros, né, antes mesmo do plantio. Geralmente, costuma-se fazer a análise de solo 90 dias antes de estar realizando o preparo, porque você já faz toda a correção e tudo mais. A calagem, ela tem como objetivo elevar o pH, né, para a faixa ideal, que para o cultivo da mandioca, varia entre 5,5 a 6,5. Então, nosso objetivo é ficar mais ou menos nessa faixa quando a gente realiza a calagem, porque com isso melhora a disponibilidade de nutrientes. O preparo do solo, basicamente, é a aração mais a gradagem, ou o preparo mínimo, bem feito. Solo solto favorece a formação das raízes. Então, imagina só, você tem um solo bem nutrido, um solo com uma drenagem muito boa, só que ele está compactado. Ainda mais para a cultura da mandioca, você não é bom você produzir a mandioca em um solo compactado por conta da sua formação, do crescimento e tudo mais. Sem solo corrigido, não existe alta produtividade. Então, a primeira coisa, se você é produtor, se você é profissional, é a realização da análise de solo. Com base na análise de solo, você tem
as ferramentas, né? Você já sabe o próximo passo com relação à adubação e à correção do solo, tudo bem? Se você não sabe realizar a análise de solo, esse material ele te dá o passo a passo completo. Tudo que você precisa saber sobre análise de solo e como interpretar os seus resultados para a realização da adubação está nesse material. E o acesso a esse material está aqui na descrição dessa aula, desse vídeo. Dando continuidade aqui, bom, depois da escolha da área e também do manejo do solo, a gente tem a escolha da variedade e o plantio correto. Produção começa no material de plantio, ou seja, as manivas. A escolha da variedade, né? Depende muito da variedade por região, né? Você precisa pesquisar uma variedade que se adapta à sua região, que também tem uma alta produtividade. Não adianta você preparar o solo, né, e produzir uma variedade que não se adapta muito bem à região. Resistência também a pragas e doenças, a gente sempre busca, né, essa variedade. As manivas, né, plantadas, né, são plantas, né, geralmente de 8 a 14 meses. Então, você procura essas manivas, essas plantas de 8 a 14 meses, né? Manivas sadias, sem broca ou podridão, né? O comprimento ideal varia ali conforme a variedade, mas é de 15 a 20 centímetros. O espaçamento recomendado é de cerca de 90 centímetros por 80 centímetros, ou 1 metro por 80 centímetros. Vai depender muito da variedade que você está produzindo e da sua área. A forma de plantio, forma horizontal ou levemente inclinada, né? A profundidade ali, mais ou menos, é de 5 a 10 centímetros no máximo, tudo bem? E a época do ano, sempre no início do período chuvoso. É fundamental você iniciar o plantio em início de período chuvoso. Bom, a adubação e o manejo da lavoura, né, quando a gente fala ali sobre nutrição e controle, né, que garante ali raízes grandes. Então, a nutrição é fundamental. Adubação de plantio, né, baseada na análise de solo, por isso que a análise de solo é muito importante, né? A gente sempre destaca o fósforo para o enraizamento e o potássio para o enchimento das raízes. Então, com base na análise de solo, você vai corrigir o solo, principalmente dando uma atenção para o fósforo e para o potássio, porque por conta do enraizamento e do enchimento dessas raízes. A adubação de cobertura, geralmente nitrogênio nos primeiros meses, né? Você precisa evitar o excesso, né? Folha demais e raiz de menos, né? Então, às vezes, o excesso de adubação pode causar muitas folhas e o nosso objetivo aqui são raízes, porque estamos produzindo mandioca. Tudo bem? O controle de plantas daninhas, né? É crítico nos primeiros 90 dias, então muita atenção. A capina manual ou até mesmo o herbicida, você pode estar utilizando, né? Principais pragas é a broca do caule e os ácaros, então a gente sempre deve ficar muito atento com relação a isso. E o monitoramento constante. Quanto antes agir, menor é o prejuízo. Então, você, amigo produtor, você, amigo consultor, sempre está visitando aí a lavoura de tempos em tempos. Tudo bem? Colheita, produtividade e resultados. Colher bem é tão importante quanto plantar bem. Então, o ponto ideal de colheita, entre 10 e 14 meses, dependendo ali da variedade. Indicadores de uma boa produção são raízes grossas e uniformes, alto rendimento por planta, produtividade esperada. Manejo simples, né, que é um manejo que o pessoal está acostumado, de 15 a 25 toneladas por hectare. O manejo correto, onde você faz análise de solo, né, corrige o solo, você também realiza ali o controle de plantas daninhas, de pragas e doenças, você tem ali, né, o manejo correto de 30 a 40 toneladas por hectare. E o manejo tecnificado, né,
geralmente acima de 50 toneladas por hectare, já é o manejo que engloba todo o manejo correto, mas também o plantio da época correta, né, a escolha da variedade correta, investimento em tecnologia, né, casos também de irrigação, tem muitos produtores que fazem, né, o manejo irrigado ali da cultura para a cultura da mandioca, tudo bem? E mensagem final que a gente quer trazer aqui para você, que alta produção de mandioca, ela não é sorte, é resultado de planejamento, técnica e também o manejo correto do solo à colheita. Então, alta produtividade engloba basicamente isso daí. Bom, se você assistiu até aqui, agradeço, né? Nós da Dari ficamos muito felizes, né, com os comentários, curtidas, isso que motiva a nós a trazer o conhecimento aqui para vocês, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo produtor. Se você deseja aprender sobre análise de solo, a gente deixou um material aqui exclusivo para você na descrição dessa aula. Beleza? Muito obrigado.